Olá malta, bom dia! Hoje quero partilhar com vocês todas as coisas novas que estou a aprender porque estou a escrever o livro. Agora bem, o meu livro é um romance supernatural, horror, slice of life. É a primeira vez que eu realmente estou a escrever ficção, que é uma mudança muito grande do meu estilo normal de escritura, que tem sido principalmente académico, com alguma coisa pequena de poesia e microrelato, mas tenho que dizer-vos que, em primeiro lugar, estou a desfrutar tanto de escrever. Em segundo lugar, estou a aprender tantas coisas novas que já falei com vocês, mas tenho descoberto todavia mais novidades. Em primeiro lugar, tenho que dizer que não só os meus conhecimentos de psicologia e natureza humana estão a revelar-se insuficientes, senão que estou a descobrir que eu quero representar certos temas dentro da história que eu estou a escrever. E às vezes eu tenho dúvidas se eu estou a fazer bem, depois leio em retrospectiva e vejo que esses temas já estão organicamente dentro da história. E está a ser incrível ver como eu, de maneira subconsciente, estou a introduzir coisas da minha psique, o que eu acho é parte do comportamento humano, da natureza humana, e começo estou a incluir dentro da narrativa sem eu estar conscientemente fazendo-lo. Porque às vezes estás tipo, quero escrever sobre, por exemplo, o trauma do abandono e o isolamento, e achas, mas estou a consegui-lo porque não estou fazendo um esforço de ser assim, isto daqui vai ser uma metáfora para o isolamento. Mas lês em retrospectiva com essa ideia desse tema presente na mente, e vês que efetivamente há uma linha, uma corrente que está a fluir debaixo de toda a narrativa que está relacionada com isso. E estava a ler no Reddit um comentário de uma pessoa que se dedica a editar livros, e aparentemente cada pessoa que escreve tem as suas próprias manias individuais. Por exemplo, há gente que sempre descreve o que estão a fazer as mãos dos personagens, ou que tem que escrever 40 palavras sobre como o vento está a produzir sonidos dentro da caixa, etc. E está a ser uma reflexão interessante também a nível pessoal, revisar o que eu estou a escrever e ver os padrões que eu estou a utilizar, ver se realmente essas coisas estão relacionadas com como eu processo as coisas na vida real. Por exemplo, dei-me conta de que no meu intento de não dizer sempre ela diz, ela responde, etc., estou a centrar-me muito em linha de diálogo, depois as suas mãos, os seus dedos tentaram agarrar, tentaram fazer isto, tentaram fazer outro, e estou continuamente a fazer referências às mãos, os dedos e os olhos e a boca, que tenho vontade de que o próximo livro de ficção que eu vou ler, eu vou colher literalmente uma caneta e vou analisar como os escritores profissionais fazem isto, porque obviamente não podes dizer todo o tempo ela diz, ela responde, ela pergunta, etc, etc. Mas sinto que, precisamente para evitar isto, tenho inventado uma estrutura repetitiva, alternativa, baseada nos olhos, nas mãos, nos dedos e até na boca. Não é que esteja mal, mas uma das coisas que sim quero evitar no meu estilo é repetição, porque acho um bocadinho irritante quando te das conta de que alguém está a utilizar sempre a mesma estrutura, exceto se as histórias pessoais são realmente bons e realmente imersivos. Mas uma coisa que quero evitar é estou a dar-me conta de que é muito difícil, porque já tenho construída esta estrutura paralela de ações que vão dentro do diálogo para separar o diálogo, e está a ser super difícil não cair nisso e criar uma segunda estrutura paralela, uma terceira estrutura paralela que vou continuar reutilizando todo o tempo. Depois, em segundo lugar, o meu romance vai estar serializado no Substack, e isto quer dizer que tenho que ir publicando em pequenos pedacinhos. E isto tem a sua própria dificuldade, porque muitas vezes queres que, ao final do post, deixe o leitor com uma certa intriga, e eu tenho certa dificuldade para cortar, digamos, a história no momento justo, porque entendo psicologicamente porque se faz, mas ao mesmo tempo acho que se tu realmente gostas da história das personagens, imagina, compras um livro, levas para a tua casa, estás a ler, e não dizes, não vou continuar a ler este livro que gosto porque deixei de ler justo na metade deste párrafo e não havia um cliffhanger aí.
Então, para mim, isto é uma coisa bastante estúpida. E depois, unido a isto, agora que estou a continuamente pesquisar coisas sobre a escritura, os algoritmos estão a recomendar-me muitíssimas coisas de dicas de escritura. E malta, estas dicas de escritura que estou a ver são tal cringe. Porque acho que, obviamente, como escritora iniciante, vou fazer coisas que não são ortodoxas e que, obviamente, poderiam melhorar, mas acho que também é parte do processo. Hoje, por exemplo, estive a ler alguém dizer que o mais importante quando começa a escrever é não utilizar advérbios, porque a gente utiliza muitos advérbios e não dão-lhe valor à escritura e a 90% deles podem tirar-se para fora numa revisão do texto e ficas com a mesma informação. E acho que, ou seja, não é que seja mau, mas acho que é muito restritivo e, em geral, as dicas de escritura são muito redutivas e te levam a escrever de uma maneira muito particular. E, obviamente, ninguém te obriga a seguir ao pé da letra todas estas dicas e conselhos sobre como escrever melhor, mas, ao mesmo tempo, sinto que há muito prejuízo sobre como a outra gente escreve. E eu também, às vezes, leio coisas que a gente escreve e digo, pois, não gosto, acho que não é bom, mas às vezes também digo, está bem escrito, mas não gosto da história, ou é uma boa história, está bem escrita, mas eu pessoalmente não gosto. E há coisas que são tão subjetivas e muitas vezes gostas de histórias que não estão bem escritas porque são interessantes ou são de um nicho que tu gostas de casualidade. E sinto que é uma coisa tão subjetiva o que é escrever bem. E obviamente tem umas dicas gerais, tipo evitar repetições, equilibrar o texto, não fazer super descrições, mas depois tens autores famosos tipo Tolkien que faziam umas descrições super longas e são autores de culto. Então, acho que afinal é muito importante não deixar-se levar pelo que tu achas a gente vai gostar e centrar-te mais na história, na narrativa que tu queres criar. E isto é precisamente uma parte difícil de equilibrar dentro do que é o trabalho criativo, porque, como sucede também no canal do YouTube, muitas vezes faço vídeos que não é que eu não os queira fazer, mas não são vídeos que eu faria espontaneamente, mas os faço porque, vídeo 1 funcionou muito bem, tive mais visitas, tive comentários, e os conselhos habituais são, se um vídeo tem bons resultados, o mais cedo possível fazer uma continuação do vídeo. E isto, honestamente, nem sequer funciona bem muitas vezes. Tenho tantos vídeos que eu faço, são um flop total, não os vê quase ninguém, tenho tipo menos de 50 visitas e 2 likes. É vídeos que eu digo, vou fazer isto por manter a consistência de fazer vídeos, a gente adora, deixa 10 comentários e tem 600 visitas, eu honestamente tenho zero compreensão e entendimento de porquê isto sucede. Então é muito difícil querer fazer o que tu queres fazer criativamente e ganhar dinheiro com isso e equilibrar estas duas tendências, porque se somos realistas, senão somos uns nepo babies ou muito ricos, não podemos fazer só o que queremos fazer. Então, encontrar este equilíbrio está também a ser muito difícil. Também a nível da escritura, porque nem é que eu nem sequer estou a buscar dicas de escritura, estava a ser oferecidas a mim pela internet e muitas vezes eu estou a vê-las, mas eu não estava a buscar por isso, eu não tenho interesse e não me importa se alguém pensa que eu utilizo demasiados advérbios. Sabedes o que quero dizer? Está a ser um equilíbrio difícil. E depois estou também a aprender muitíssimo sobre como incluir sensações físicas dentro da escrita. Por exemplo, há uma cena que tem que transmitir que a personagem tem medo. Não se sente bem, está nervosa, está estressada. E a inclusão de elementos sensoriais é tão importante para isso, mas ao mesmo tempo pode ser difícil, porque se te centras muito em fazer uma coisa, acabas utilizando demasiadas coisas. Tipo, ouviu um ruído de alguma coisa mover-se pelo vento, mas não havia vento. A sua respiração começou a ir mais rápido, as mãos começaram a temblar, suor frio começou a sair da sua pele, coisas destas. É difícil encontrar o equilíbrio entre uma descrição detalhada
de escrever demais, que às vezes pode suceder porque, ao final, o fluxo da leitura do texto também é importante enquanto experiência de escrita e também acho ato de equilíbrio entre a tua liberdade artística, a tua técnica de escritura e como esta avança ao longo do tempo e o que espera, ou mais bem a experiência do leitor. Isto leva-nos a uma pergunta fundamental que é, quando fazemos coisas criativas, quando fazemos arte, as fazemos só para nós ou a pessoa que vai a observar, ler, ouvir ou consumir de alguma maneira essa arte, a sua experiência é também importante e até que ponto? Recentemente acabei de ler o manga de Vinland Saga e estava a pesquisar diferentes opiniões sobre o final e havia muita gente a dizer não, devemos respeitar a autonomia do autor e não queixar-nos das coisas que não gostamos do final. Por um lado sim, mas por outro, se tu estiveste investido tanto tempo na história, não tens direito a decidir como avança, mas tens direito a dizer, pois, não gostei disto, acho que esta personagem não tinha que fazer isso, acho que esta parte não está tão completa como se calhar deveria estar. É uma pergunta interessante, a arte, para quem se faz? Para que se faz? E tem o artista a responsabilidade sobre a experiência da pessoa que está a perceber, a receber a arte. E não tenho nenhuma ideia da resposta a estas perguntas, mas são coisas que estive a aprender recentemente e sobre as que estive a pensar e refletir ao longo da minha escrita, porque estão a surgir, estão presentes e acho que são importantes, não tanto enquanto encontrar uma resposta para elas, mas o simples ato de refletir e de pensar sobre por que faz as coisas, para que as faz, para que as faz. E isto são tudo coisas que eu não teria experimentado e começado a aprender se eu não tiver começado a escrever o livro, porque se calhar no futuro, em algum momento, pois alguma destas ideias teria cruzado o meu caminho, mas o fato de estar a escrever o livro, com todas as suas consequências, incluído as recomendações do algoritmo, são as que estão a levar-me por estes caminhos intelectuais. Mas adoraria saber as suas opiniões nos comentários sobre tudo isto de a escritura, a arte e a pessoa receptora da arte. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!